Sequência do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos: na opinião dos homens, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: vós sois o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra será desligado nos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caros fiéis, hoje é a grande festa de São Pedro e São Paulo, grande festa da Igreja. Vamos amar a Santa Igreja. Essa Igreja é nossa mãe, essa Igreja é nosso tudo, que a Igreja é o corpo místico de Cristo. É Jesus Cristo total, Jesus Cristo com a cabeça e os seus membros que somos nós. Na epístola de hoje nos mostram São Pedro, prisioneiro de Herodes, que para agradar aos judeus, tendo já matado São Tiago, irmão de São João, apreendeu Pedro, pensando também em supliciá-lo. E São Pedro foi salvo por um anjo. Assim nós vemos também a imagem da Igreja, nessa prisão de São Pedro, perdão. A Igreja atualmente está como que cercada, como que prisioneira por causa dos poderes públicos, poderes que tinha Herodes, que amordaçam a Igreja, e não só amordaçam a Igreja porque dificultam o seu trabalho, mas também porque penetraram dentro da Igreja e a subverteram e a tornaram como que muda, como que sem poder se exprimir corretamente. Isso desde o Vaticano II, uma força terrível que cerca a Igreja, que paralisa a Igreja. E foi contra isso que se levantaram Dom Lefebvre e Dom Antônio de Castomayor, e confiando na promessa de Nosso Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, afirmaram com toda a coragem, com todo destemor, afirmaram a divindade da Igreja, afirmaram a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, afirmaram a divindade do seu magistério. O magistério da Igreja não muda, o magistério da Igreja participa dessa imutabilidade de Deus, dessa veracidade de Deus. A verdade é algo de eterno, e essa verdade que a Igreja proclamou, ela não pode ser mudada, contrariamente ao que pensam os modernistas, os progressistas, que querem ver um progresso, querem ver uma mudança, querem ver uma mudança no que é Deus, finalmente. Mas Deus não muda. Então amemos a Igreja. Voltemos para aqueles que mais a amaram. Voltemos para o seu magistério infalível que nos dá a vida. A Igreja que nos dá a vida, é que nos dá a graça, nos dá a vida no batismo, mantém essa vida pela Eucaristia, aumenta essa vida pela confirmação, a restitui pela confissão e nos prepara para a última passagem da nossa vida para a eternidade com a extrema-unção, e multiplica o número dos eleitos pelo casamento e administra os sacramentos pelo sacramento da ordem. Então amemos a Igreja, peçamos a Deus de bem compreendê-la, de bem compreender a situação que nós vivemos. É por amor pela Igreja que Monsenhor Lefebvre fez o que fez, é por amor pela Igreja que Dom Antônio de Castomayor fez o que fez. E o que eles fizeram? Eles fizeram se opor à destruição da Igreja. E fizeram com confiança. Por quê? Porque o Evangelho de hoje nos diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso eles continuaram serenos, no meio das dificuldades incríveis que continuam. São as mesmas dificuldades que eles enfrentaram, são as mesmas que nós enfrentamos hoje,
e nós devemos seguir com os olhos fixos em Nosso Senhor. Nosso Senhor foi crucificado. Jesus Cristo crucificado é o chefe da igreja. Se nós temos um chefe coroado de espinhos, dizia São Bernardo, como é que nós, que somos membros, queríamos dormir no meio de um colchão de plumas e de flores? Não. Se nosso chefe foi crucificado, nosso chefe tem uma coroa de espinhos, é normal, é necessário que os seus membros participem do seu sofrimento. Então não nos queixemos das dificuldades que nós encontramos, mas ao contrário, encontremos nisso um motivo de esperança, um motivo de consolo, motivo de esperança, porque se somos semelhantes a nosso Senhor nos seus sofrimentos, seremos também semelhantes a Ele na sua glorificação. E amemos sobretudo a Igreja. Hoje é o dia em que Monsenhor Lefebvre havia escolhido, dia especial para as ordenações sacerdotais, todos os padres que ele ordenou depois da fundação da Fraternidade de São Pio X foram ordenados no dia de hoje. Penso que hoje é o dia do aniversário da ordenação de Dom Williamson. Pensemos nele, pensamos também naqueles que estão sendo ordenados hoje, mesmo se nós estamos em oposição às intenções de Dom Felé, nem por isso nós somos contra aqueles que estão sendo ordenados. Ao contrário, queremos que a sua ordenação, a marca, esse caráter sacerdotal que eles vão receber, os façam trabalhar pela Igreja e finalmente se aproximar de nós, se aproximarmos dessa defesa da Santa Igreja Católica, que se faz pelo Santo Sacrifício da Missa e pela defesa da fé católica. Que essa fé católica cresça em nós possamos bem nos manter inabaláveis no meio das situações de hoje e que nós não só procuremos guardar a fé, mas procuremos os frutos da fé. A fé opera pela caridade. Então que nós tenhamos esse zelo para fazer a caridade reinar em nossas vidas e para isso se confessar, para isso fazer bem nosso exame de consciência, que se nós vemos alguma coisa que está errada em nós, que nós a combatamos, que nós procuremos o sacerdote, que nós confessemos, e mesmo se nós não temos nada de mortal a nos acusar, procuremos mesmo assim a confissão frequente. Pio XII nos ensina que ele é extremamente útil para o crescimento de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas almas. E assim, recebendo os sacramentos, nós teremos em nós essa formação de Nosso Senhor em nós, para que Ele chegue à sua idade adulta em nós. Ou seja, que nós cheguemos ao grau de santidade que Deus de toda a eternidade previu para nós. Essa é a nossa ambição, a nossa maneira, a melhor maneira de nós amarmos a Igreja, a melhor maneira de nós amarmos Nosso Senhor Jesus Cristo e assim sermos realmente membros de nosso chefe, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, faço uma exortação a todos, peçamos durante essa missa o amor da Igreja. Amemos a Santa Igreja Católica, amemos a Igreja que é Jesus Cristo. A Igreja não é senão Jesus Cristo comunicado e espalhado. Jesus Cristo quer se comunicar, Ele se comunica através da Igreja. E nós, como membros da Igreja, devemos comunicar Nosso Senhor, comunicar seus sacramentos, comunicar sua doutrina, comunicar sua caridade. Isso está ao alcance de todo mundo. Convidar os outros para que eles venham receber os sacramentos, convidar os outros para que eles rezem e invoquem a Virgem Maria para que ela nos faça conhecer a Jesus Cristo e assim viver da vida de Jesus Cristo e assim que a Igreja cresça e abarque o maior número de possíveis de almas e as conduza à vida eterna pela intercessão da Virgem Maria, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.